que as pessoas pensam sobre você quando elas ouvem você falando? O que as pessoas pensam sobre você quando elas ouvem a sua voz? Você sabia que em poucos segundos, assim que nós abrimos nossa boca, o nosso ouvinte irá fazer um julgamento sobre nós a partir da nossa voz? Não é a partir do que nós vamos falar, isso vem depois. Antes de nós racionalizarmos, de a gente analisar o discurso, a gente já pressupõe algumas coisas sobre o falante a partir da voz. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual percepção você tem gerado nas pessoas a partir da sua voz? Será que esta impressão está alinhada com seus objetivos profissionais? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre psicodinâmica vocal. Eu vou trazer para você a definição de psicodinâmica vocal encontrada no livro da doutora Mara Belal, A Voz do Especialista. Então, a psicodinâmica vocal é a descrição do impacto psicológico que a nossa voz gera no outro. Ou seja, é a impressão que a nossa voz transmite, fazendo com que nós possamos ser aceitos ou rejeitados por um grupo. Sendo justo ou não, nós, querendo ou não, a todo momento o nosso ouvinte faz alguns julgamentos sobre nós a partir da nossa voz. Então, se eu estivesse aqui falando muito rápido com você o tempo todo, assim, disparado o tempo todo, sabe? Você ia pensar, nossa, como ela tá ansiosa. Porque na ansiedade as pessoas falam mais rápido. E também falam um pouco mais agudo. Quando eu estou assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir chegar a tempo ao aeroporto? Isso é a voz da ansiedade. E aí, por que ela é a voz da ansiedade? Quais parâmetros vocais nós mexemos? Tom da voz, que foi lá para agudo, volume, que foi mais forte, e velocidade mais rápida. Inclusive, poucas recargas de ar. A pessoa ansiosa, ela faz, não, e aí eu tava lá e você não sabe o que aconteceu? Isso é a voz ansiosa. Cada parâmetro da voz vai ter impacto diferente e, somados, eles geram também uma imagem vocal no outro. Para isso, você precisa entender que a voz reflete diretamente as suas emoções. A voz reflete o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você já viveu, você querendo ou não. Pessoas que têm mais domínio vocal e entendem melhor como a voz funciona, conseguem driblar um pouco mais. Porque já decifraram como mexer na voz, como fazer a mixagem. É como se nós tivéssemos vários botões para mexermos e equalizarmos a nossa voz. Então nós temos o botão do volume, o botão do tom da nossa voz, se você fala agudo ou fala rápido. Temos um botão da velocidade da sua fala, se é muito acelerado, se é devagar ou se é equilibrado. Você vai ter do timbre, se a sua voz é rouca, se a sua voz é soprosa, se a sua voz é nasal, tudo isso está dentro de timbre. Temos também a articulação, se é uma articulação muito fechada, muito travada, se você fala exagerando demais ou se você fala numa articulação equilibrada. E temos também a entonação, que é diferente de tom. Na entonação existe uma melodia na sua fala. E se eu falasse assim, nossa, que dia lindo, ou, nossa, como você é legal. Percebe que eu falei algumas palavras, mas com uma entonação discordando do que eu estou falando? Neste momento, o que se sobrepõe é a entonação. A entonação vai mostrar que essas palavras não são verdadeiras. Eu não te acho tão legal assim, porque eu falei, nossa, como você é legal. Então, esses botões todos você precisa aprender a mexer. E eu gosto de falar que é como se a gente abrisse a Matrix da sua voz. Como que eu vou fazer uma voz empolgada e feliz? Como eu faço uma voz de alguém que está triste, deprimido? Você precisa entender o que você vai mexer, no que você vai mexer. Hoje você já tem várias vozes. Você possivelmente tem uma voz que você usa com seu pet. Você fala super agudo, carinhoso. Ah, vem cá! Ou com o neném. Você tem uma voz que você usa com o seu chefe. Uma voz mais séria, mais lenta, mais pausada. Outra que de repente você fala com as amigas. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Cada uma dessas vozes tem uma configuração que você escolhe de acordo com o ambiente, de acordo com a pessoa com a qual você está falando e com a emoção que você quer transmitir. Mas o que eu quero te ensinar hoje é como ter uma voz que inspira confiança, liderança, respeito, que as pessoas engajem com você. Para isso, você não pode ser autoritário, você tem que conquistar essa liderança. Qual é o mapa, então? O que define uma voz líder?
Uma voz que inspira pessoas, que não gera uma rejeição, mas que motiva as pessoas a fazerem aquilo que você deseja. Primeiro, uma velocidade de fala, nem muito lenta, nem muito rápida, equilibrada, como eu estou fazendo aqui. Uma articulação clara, nem muito exagerada a ponto de tirar sua atenção disso, ou de achar que você é uma pessoa metida, e nem fechada, para não parecer que você está escondendo informações. Mas você traz uma articulação com vogais bem amplas e consoantes bem definidas. Uma entonação bem expressiva, ou seja, uma melodia de fala que atraia a atenção. Porque se eu falar tudo no mesmo tom, com a fala assim monótona, sem mexer muita coisa, eu fico o tempo todo assim na mesma voz, você vai desligar, você vai ter sono, porque eu não desperto a sua atenção para nada. E se eu falar exagerando demais, a minha entonação vai parecer que eu estou dando aula para o infantil. E você vai achar que eu estou julgando que você não é muito capaz cognitivamente. Também um volume adequado ao ambiente em que você está e à distância que você está com a pessoa. Se você estiver falando com alguém que está muito longe, você precisa aumentar o volume. Não dá para falar desse jeito com alguém que está longe. Quem fala muito baixo, o julgamento que recebe é tímido, é uma pessoa insegura, está com medo, está se sentindo pressionado. E se você falar muito alto, você é agressivo, arrogante, está invadindo o espaço do outro. Então, precisa ter uma variação no volume, mas dentro desse espectro aceitável, a partir do tamanho do ambiente. Uma outra coisa que entra aqui são as inflexões tonais. Se você termina as frases o tempo todo para o agudo, parece o tempo todo que você está com dúvida. Então amanhã eu vou chegar às 7 horas para entregar o relatório, porque o meu chefe pediu para eu entregar o relatório até às 7 horas. E você nunca conclui nada. Você precisa trazer a sua voz para o grave quando você tem certeza absoluta daquilo. Então amanhã eu vou chegar às 7 horas, mantenho o suspense e entregar o relatório. Grave, porque é uma convicção, é uma certeza. E essas inflexões tonais no final são diferentes da melodia da sua fala, que são diferentes do tom da sua voz. Se é uma voz o tempo todo no agudo, se é uma voz o tempo todo grave. Percebe como nós temos variações aqui? Tom, entonação. Dentro da entonação, além da melodia, nós temos as inflexões tonais. Então falamos da articulação, ritmo, entonação, volume e o timbre. O timbre ele pode afetar a percepção que os outros têm de você. Se você fala muito rouco, vão achar que você está cansado ou é muito mandão, autoritário. Se você fala soproso, pode parecer fraco. Ou até que está tentando conquistar alguém, seduzir alguém. Aí nós temos a voz hipernasal, que é essa voz aqui que pode transmitir falta de capacidade cognitiva. Uma voz infantilizada, algumas mulheres elas vão ter essa voz que é aguda e fica variando lá no agudo. Então todas essas qualidades vocais, essa combinação de características da voz causam no seu ouvinte uma percepção. E para você ter uma voz que inspire liderança, você vai ter que ter clareza na articulação, velocidade equilibrada, uma entonação agradável, um volume também adequado, uma respiração não afobada, porque se você fica o tempo todo puxando o ar assim, também demonstra ansiedade. E eu quero colocar aqui a voz do Martin Luther King no trecho do discurso I Have a Dream, para que você veja como essa voz inspira e motiva pessoas. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Percebeu como o volume é enérgico? A velocidade da fala facilita a gente compreender, tem uma articulação clara, um tom que não desagrada o nosso ouvido, não está muito agudo, nem muito grave. E para isso você não vai mudar quem você é, você hoje só precisa alinhar os parâmetros da sua voz com a intenção que você deseja. Talvez você não esteja conseguindo um cargo de liderança hoje porque a sua voz não inspira liderança. Então é necessário mudar isso. Quero que você treine com a seguinte frase:
eu estou aqui e a minha voz tem valor. Mas você não vai falar, eu estou aqui e minha voz tem valor. Não. Eu estou aqui, terminei para cima para mostrar que eu vou continuar. E a minha voz tem valor. Eu lentifiquei o final e fui para o grave, para mostrar que eu tenho segurança, convicção disso. Então, eu estou aqui e a minha voz tem valor. Treine falar essa frase desta maneira. No começo a gente copia mesmo alguém, depois a gente desenvolve o nosso modo. Se você acha que sua voz hoje não inspira confiança, respeito e autoridade, e você precisa desenvolver isso, eu tenho uma mentoria desenvolvida para pessoas que querem ter uma voz líder. Eu vou deixar aqui na descrição o formulário para você fazer a aplicação. E antes de eu concluir esse vídeo, eu já vou te pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acredita que precisa desse conteúdo. Então, a voz é um espelho do seu mundo interno e ela constrói uma imagem na mente das pessoas. Você precisa treinar qual imagem você quer passar. Não se esqueça, sua voz é um superpoder que você tem. Sua voz, ela é presença e ela é a sua identidade sonora. Ela é a sua assinatura, sua digital. Então, alinhe a sua voz à sua intenção profissional. E eu tenho certeza que isso vai trazer o seu crescimento e desenvolvimento na sua carreira. Não esquece de curtir, ok? Tchau, tchau.